O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus disse aos sacerdotes e anciãos do povo: Que vos parece? Um homem tinha 2 filhos. Dirigindo-se ao primeiro, ele disse: Filho, vai trabalhar hoje na vinha. O filho respondeu: Não quero. Mas depois mudou de opinião e foi. O pai dirigiu-se ao outro filho e disse a mesma coisa. Este respondeu: Sim, Senhor, eu vou. Mas não foi. Qual dos 2 fez a vontade do pai? Os sumos sacerdotes e os anciãos do povo responderam: O primeiro. Então Jesus lhes disse: Em verdade vos digo que os publicanos e as prostitutas vos precedem no reino de Deus. Porque João veio até vós no caminho de justiça e vós não acreditastes nele. Ao contrário, os publicanos e as prostitutas creram nele. Vós, porém, mesmo vendo isso, não vos arrependestes para crer nele. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Queridos irmãos e irmãs, essa liturgia de hoje nos apresenta Deus nosso Senhor em diálogo conosco, em diálogo com o homem, e para dar-lhe a entender a justiça do divino proceder, ou seja, como é que Deus procede em relação a seus filhos e filhas, e também a necessidade de uma autêntica e perseverante adesão ao bem, à virtude, às coisas boas, por parte de cada um de nós. E nós escutamos na primeira leitura: não é reto o meu caminho, não são antes as vossas vias que são defeituosas, tortuosas. Indaga Deus por boca do profeta Ezequiel ao povo eleito: se o justo abandona o bem para cometer a iniquidade, não pode imputar a Deus sua perdição, pois será fruto da sua inconstância no mal, no pecado, na perversidade. É por causa de sua maldade, escutamos, que ele morrerá. Ninguém pode pensar que Deus esteja obrigado a salvá-lo quando voluntariamente, conscientemente, se afasta de Deus e não quer amá-lo, não quer servi-lo. Ao contrário, se o pecador, o ímpio, se apartar das suas iniquidades que cometeu, certamente terá a vida e não perecerá. Portanto, a primeira leitura apresenta para mim, para vocês, a misericórdia de Deus, que quer salvar todos os homens. Como diz São Paulo, e parece que na carta aos Tessalonicenses, quando diz que Deus quer que todos os homens se salvem
e cheguem ao conhecimento da verdade. Nascemos, fomos batizados, crescemos um pouco mais, fizemos a primeira Eucaristia com 15 anos, 14 atualmente, porque eu me crismei com 6 anos de idade. Naquela época era dado quando éramos crianças ainda, mas agora, depois do Vaticano II, então se crisma com 14, 15 anos. E depois, muitas vezes, o que é que acontece? Se dá um tchau para a igreja, para Deus. É a época da independência, né? Ou seja, o jovem, a jovem, quantas vezes se afasta do caminho e vai para o mundão. E hoje em dia, então, que perdição está aí nesse mundo, criado por Deus belamente, e Deus quer a salvação de todos, mas muita gente envereda pelo caminho do pecado, do mal. Eu, como padre, vocês, como cristãos católicos romanos, devemos aderir a Cristo e fugir do mal. Mas muitas vezes nos afastamos, levamos um caminho errado, mas Deus está sempre ao encalço de cada um de nós. Me lembro de um fato de um africano que foi batizado aos 80 anos. Quando tinha 82 anos, perguntaram a ele: quantos anos o senhor tem? E ele disse: eu tenho 2 anos de idade. Ficaram admirados: mas como? Ele disse: sim, só tenho 2 anos de idade, porque 80 anos da minha vida foram anos perdidos, porque eu não era filho de Deus, não era batizado, vivia longe de Deus, da igreja, do amor ao próximo. Eu me converti e me batizei aos 80 anos, portanto só tenho 2 anos de idade. Converteu-se na velhice, né? Que graça! Domingo passado, operários da 10ª hora, do último horário, a parábola da vinha, né? Onde o Senhor sai contratando os empregados. Uns chegam cedo, outros chegam 5 da tarde, mas Deus dá o mesmo salário, isto é, a salvação. Deus quer converter a todos. O ladrão chamado bom no alto da cruz, eu penso que uma gota de sangue de Jesus espirrou neste homem, e ele se arrepende e se converte na hora da morte. Tende piedade de mim, Senhor, quando entrares no teu reino. E recebe aquela promessa incrível, inacreditável: em verdade eu te digo, hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Então, isso revela que muitas vezes os homens se afastam e Deus espera. Vocês sabiam? Um dos maiores atributos de Deus que eu admiro, Deus é infinito nos seus atributos, mas um dos que eu mais admiro é a paciência de Deus. Uma paciência inesgotável. Espera até o último momento, de tal forma que só se condena quem não se arrepende. Então, Deus quer a transformação do homem. Deus perdoa. É isso que nós estamos vendo aqui. Na primeira leitura: se apartar das suas iniquidades que cometeu, certamente terá vida e não perecerá. Eu agradeço a Deus, me converti com 16 anos, com 17 já estava no convento, mas muitos se convertem mais tarde. Eu tenho uma família imensa, minha mãe teve 12 filhos, 6 homens e 6 mulheres, o mais velho já morreu, vai fazer 2 anos agora em novembro, mas que luta para ver minha família convertida. Vocês sabem que não é fácil, né? Como é que diz o provérbio? Santo de casa não faz milagre. Imaginem quando de casa não é santo. Aí é que o milagre não vai acontecer mesmo, né? Então, mas Deus espera
Deus quer a nossa conversão, a nossa transformação. Esse é um grande desejo, a graça de converter-se verdadeiramente. Por que é que eu digo converter-se verdadeiramente? Há pessoas que parecem que se converteram, mas ainda não se converteram de verdade. É preciso que essa conversão desça às profundezas da alma, do coração e do ser. A conversão minha, sua, de qualquer um, é uma realidade dinâmica. Todos os dias eu estou mais próximo do céu e de Deus, ou estou mais longe dele. Então, é preciso pedir a Deus, meus irmãos, sempre a graça de um arrependimento profundo dos nossos pecados, a graça de chorar amorosamente em cima dos nossos pecados, para que num coração humilde o Espírito Santo possa regar, derramar os seus dons, os seus frutos, fazer frutificar a nossa alma. A minha alma é terra seca e deseja pelo Deus vivo, canta o salmista. Portanto, enquanto viver, o homem terá sempre a possibilidade de converter-se, quer tenha passado os seus anos no pecado, quer tenha cedido ao mal, depois de haver servido ao Senhor por algum tempo. Muitas vezes acontece que a pessoa serve a Deus 10, 15 anos e de repente se desvia e entra no caminho do mal e do pecado. O importante para todos é converter-se e resolver a perseverar na virtude, no bem, na oração, na penitência, na palavra de Deus. Vocês já ouviram falar das 5 pedrinhas? Já, não é? Pois é. Eu já fiz uma conferência inteira de 1 hora de relógio sobre as 5 pedrinhas. Não vou falar sobre isso aqui agora, o tempo é curto. Apenas lembrar quais são as 5 pedrinhas. E as 5 pedrinhas têm a sua origem lá, em Davi e Golias, né? Davi vai, enfrenta Golias, o gigante filisteu, e o mata em nome do Deus de Israel. Ele apanha 5 pedras no regato, coloca no seu alforje e se dirige a Golias e gira a sua funda. A funda era uma espécie de estilingue do Antigo Testamento, e Davi era um exímio atirador de funda. Só que aquela pedra não vai com a força de Davi, vai com a força do Deus de Israel, e ele derruba Golias, vai lá, apanha a espada dele e corta a cabeça dele. As 5 pedrinhas é uma profecia das 5 chagas de Jesus. Através das 5 chagas de Jesus, claro, o corpo de Jesus foi todo chagado, mas aqui se refere às chagas das mãos, dos pés e a do lado que o soldado abriu. Com essas 5 chagas, Jesus destruiu, derrubou, detonou o falso gigante, que é o diabo, que todos os dias vem nos tentar. Pois bem, as 5 pedrinhas é Santa Missa diária. A segunda pedra, meditação da palavra de Deus, 30 minutos cada dia. A terceira pedra, confissão mensal. A quarta pedra, o Santíssimo Rosário de Nossa Senhora. E a quinta pedra, jejum e penitência. Quem usa essas pedras vai destruir o inimigo. O inimigo não tem vez na nossa vida, usando esses meios extraordinários que Jesus deixou para nós. Então o Senhor quer a conversão de todos os pecadores do mundo. O Evangelho de hoje, Mateus 21, 28 a 32, inicia-se com a interrogação dirigida por Jesus aos seus adversários: que vos parece? Para induzi-los a dar por si mesmos uma resposta que os ilumine acerca de seu comportamento. A pergunta é muito simples. Eu e vocês também responderíamos do mesmo jeito. 2 filhos são enviados pelo pai a trabalhar na vinha. O primeiro responde: sim, eu vou, mas não vai. O segundo diz: não quero, mas depois se arrepende e vai. Qual dos dois, pergunta o Senhor, realizou a vontade do pai? É impossível duvidar aqui esta lógica. E assim se veem os judeus constrangidos a responder: o último é que fez a vontade do pai.
é a sua condenação que Jesus anuncia logo com toda clareza. E Jesus diz a eles: os publicanos e as meretrizes foram chamados, né? Os publicanos e as meretrizes entrarão, vos precederão no reino de Deus. Mas por quê? Porque os adversários do Senhor pertenciam ao povo eleito e, além disso, eram sumos sacerdotes, anciãos do povo. Eles foram os primeiros a serem chamados à salvação, mas deram resposta muito mais aparente do que real. Já não são aqueles mesmos dos quais Jesus afirmou: eles dizem as coisas, mas não realizam, não fazem. Ouviram a pregação de São João Batista, mas não acreditaram nele. Demasiado seguros de sua ciência e de não necessitar de aprender, por demais seguros que eles estavam da sua justiça e de não necessitar de conversão. Não fizestes penitência para crerdes nele. Em São João Batista, disse Jesus, não aceitaram a palavra de João Batista, nem aceitaram também a palavra de Jesus. Vê-se, pois, nesse contexto, irmãos e irmãs, já terminando a minha homilia, eles foram postos de lado, nada menos que as pessoas de vida torpe, como os publicanos e as prostitutas. Porque os publicanos e as meretrizes se arrependeram de seus pecados, desceram ao Rio Jordão, foram batizados por São João Batista e procuraram mudar de vida. Por isso que Jesus diz que essa gente vai preceder esses chefes judeus que não quiseram escutar a palavra de Jesus. Nós hoje, vivendo no mundo moderno, ameaçado de todas as formas, também os homens de hoje correm o risco de não mais escutarem a palavra de Jesus. Vocês que estão aqui hoje, vieram hoje de tarde para esse encontro, ouvir sobre a Eucaristia, agora participando da Santa Missa, vocês estão de parabéns, vocês são felizardos, porque estão aqui porque querem escutar Jesus, vocês querem levar a sério a sua palavra, vocês não querem tornar a palavra de Jesus algo que não tem valor, uma palavra infrutífera, não, vocês querem escutar Jesus. Agora, vamos pedir a Ele, vamos pedir a sua Mãe Santíssima, aquela que nem precisou se arrepender dos seus pecados porque não os tinha. Nossa Senhora Imaculada, Maria não precisou arrepender de pecado nenhum, mas nós precisamos nos arrepender e entrar no caminho da oração, da palavra, da penitência, para que a nossa vida possa sim ser transformada pelo poder de Deus, pela força do Espírito Santo, e desse modo possamos dar o testemunho de Jesus diante de um mundo, de uma sociedade que não querem mais acreditar nele. O Padre Ronaldo me falou a última vez que foi lá estar comigo, mais ou menos um mês e meio atrás, e ele me falava de um templo de Satanás, aqui pertinho, né? Hoje, passando pela Dutra, eu vi aquela coisa que diz, eu digo, meu Deus, será que é isso aqui? Depois confirmaram, é isso mesmo. Aonde pode chegar o homem a uma rejeição terrível do poder de Deus? Eles querem agora adorar Satanás. Já puderam imaginar um negócio desse? É terrível. Nós queremos fazer o contrário, sermos servos inteiramente submissos a Jesus, em união com Nossa Senhora, e aqui Nossa Senhora das Dores está a imagem dela, em união com o nosso anjo da guarda, com os santos da nossa devoção. Nós queremos trilhar o caminho de Deus, o caminho do céu. Assim seja.